Vamos falar sobre a pior proteína de todo o mundo. Um dia, eu estava na Whole Foods, eu estava com muita fome. Você nunca deve fazer compras quando está com muita fome. Eu estava olhando a seção de delicatessen e eles tinham umas asinhas de frango pequenas. Então eu pedi aquelas. Elas pareciam muito boas. Notei que todas pareciam ter o mesmo formato, porém. Mas não pensei muito sobre isso na hora. E então, estou dirigindo para casa, estou comendo essas asinhas de frango e eu pensei, uau, isso é muito bom. E é quase bom demais. E sim, eu me perguntei por que não havia ossos nesse frango. Talvez eu tenha pensado que eram tipo asinhas de frango sem osso. Enfim, cheguei em casa e olhei no espelho. Meus olhos estavam completamente vermelhos. Comecei a me sentir mal, extremamente cansado, enjoado. Fui para a cama, dormi por umas 3 horas, acordei me sentindo bêbado. Liguei para a Whole Foods e eu disse, o que tinha naquelas asinhas de frango? Bom, eram asinhas de frango à base de plantas feitas com um tipo de proteína chamada proteína vegetal texturizada, também conhecida como proteína de soja texturizada. Na minha opinião, essa é a pior proteína que um ser humano poderia comer. E claro, o vegetal que estão usando é a soja. Agora, às vezes eles usam semente de algodão como vegetal. Eu não sabia que algodão era um vegetal, e não conheço muitas pessoas que comem algodão. Mas, em 1960, inventaram essa proteína porque precisavam descobrir o que fazer com todo o resíduo dos óleos de sementes que estavam produzindo. Então, tiveram uma ótima ideia. Vamos transformar isso em proteína e vender como alimento. E agora está em hambúrgueres vegetarianos, produtos de carne falsa, produtos de cachorro-quente falso. Está em cereais, está nos lanches das crianças, está em muitas coisas diferentes. É um ingrediente ultraprocessado. A palavra processado significa remover. Quando você ultraprocessa algo, você remove muitos componentes dele de forma intensa. Então, eles estão tirando o óleo da soja, estão tirando os nutrientes, estão tirando a fibra. Estão aquecendo. Estão colocando solventes químicos, como o hexano, que aliás está na gasolina. E então, você pode se perguntar, como é que eles tiram o hexano dali? Eles usam outro químico? Eles deixam algum resíduo ali? Bem, não existem estudos de segurança a longo prazo. Não há um limite máximo que a FDA tenha estabelecido para hexano na sua comida. Digo, existe uma condição chamada toxicidade crônica por hexano. Bem, isso ocorre principalmente se você o inalar, mas e se que você estiver ingerindo o tempo todo, especialmente considerando que quase 1 em 3 das nossas calorias são de óleos de sementes. Esse produto é algo que tem um formato muito único, estranho. Ele tem todos esses buracos. E, aparentemente, ele absorve 3 vezes o seu peso em líquido. Então, basicamente, atua como uma super esponja. E mais de 95% dele é de natureza OGM. Quando você come proteína, ela contém muitas coisas. Ela tem vitaminas e minerais e todo tipo de componentes. Então, quando você come algo que é apenas proteína, o que acontece quando você a come? Ela precisa roubar nutrientes do seu fígado. E isso se relaciona a um produto semelhante chamado isolados de proteína de soja. Então, esse é o número 2. Esse é quase a pior proteína. Mas eu acho que essa proteína vegetal texturizada é ainda pior do que isso. Porém, com os isolados de proteína de soja, quero dizer, isso está em coisas como queijo, cereal, fórmulas infantis, e isso extrai nutrientes do seu fígado, dos seus tecidos. Na prática, houve uma dieta que as pessoas faziam que era muito popular, chamada Ideal Protein. E o tipo de proteína que eles usavam não era ideal. Era esse isolado de proteína de soja. E eu notei que uma alta percentagem de pessoas nessa dieta tinha muitos problemas no fígado e muitos problemas na vesícula biliar. E quando você transforma um grão de soja nesse isolado de proteína de soja, o próximo passo é acidificá-lo. E então você adiciona branqueador para tirar a cor e depois desodorizantes. E isso também entra na categoria de alimento ultraprocessado. Há outra coisa que quero compartilhar com você, chamada envenenamento por proteína. Outro nome para isso seria fome do coelho. Se alguém estiver na natureza e consumir apenas carne de coelho, que é extremamente magra, mal tem gordura, é praticamente proteína pura. Essa pessoa pode ficar bem doente, ok, pode começar a desenvolver fadiga, diarreia e até morrer. E então, sempre que você está comendo apenas um pó de proteína pura, perceba que você vai criar estresse no corpo, especialmente se não houver nutrientes-chave ali, especialmente os nutrientes lipossolúveis. Então,
Quando você come apenas proteína pura sem esses outros fatores, você vai extrair e esgotar esses nutrientes essenciais. Além disso, quando você usa altas temperaturas com esses aminoácidos da soja, você também cria toxinas. E uma das toxinas tem um efeito nos rins, em que pode aumentar o tamanho da própria célula renal. Isso se chama lisinoalanina. E também existem diferentes versões dessa soja processada. Você tem algo chamado soja hidrolisada, que é um pouco diferente. Isso é um realçador de sabor. Ok. E o que eles fazem com isso é pegar essas longas cadeias de proteína e cortá-las para ficarem mais curtas. E isso é usado principalmente como realçador de sabor na Ásia. Eles consomem muita soja, mas geralmente não é toda OGM e é fermentada. Agora que você conhece a pior proteína do mundo, vamos falar sobre a proteína mais saudável do mundo. E esse vídeo está bem aqui. Confira.